Salmo 30, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Este salmo começa e termina com ações de graças. Versículo 1, 12, v 4 e 11. A ênfase deste Salmo 30 é sobre o louvor ao Senhor, por salvar Davi de uma situação perigosa e difícil, que inclui enfermidade. Versículo 2. Proximidade da morte, versículo 3 e 9. A ira de Deus, versículo 5. Choro, versículo 5 e 11. E grande agitação emocional, versículo 7. Pode ver-se, porém, que essa tribulação também afetou Israel, pois nos versículos 4 e 5 Davi se dirige ao povo. Ao que parece, tratou-se de uma crise nacional que Davi colaborou para desencadear por haver desobedecido à vontade de Deus. Ocorreu num tempo em que o rei estava desfrutando tranquilo e em segurança e estava cheio de orgulho de si mesmo e de seu reino. Versículos 6 e 7. De acordo com o sobrescrito, Davi escreveu este salmo para a dedicação da casa. O termo casa pode ser traduzido por palácio, referindo-se à casa de Davi, ou ainda por templo, referindo-se então à casa do Senhor. Se a primeira opção for a mais correta, talvez 2 Samuel 5 descreva o contexto histórico, quando Davi tomou o Monte Sião e fez Jerusalém sua capital. Observe o uso da expressão minha montanha em Salmos 37. Todo Israel havia coroado Davi seu rei, e ele havia conquistado muitas vitórias sobre os filisteus e construído um palácio para si. Sabia que seu reino havia sido estabelecido e exaltado pelo Senhor. Salmos 5:12. Este contexto apresenta todos os elementos necessários para fazer aflorar o orgulho de Davi e, desse modo, chamar sobre ele a disciplina do Senhor. Porém, se a casa é uma referência ao templo do Senhor, devemos buscar o contexto em 1 Crônicas 21:1 até o 22:1 e em 2 Samuel 24. Essas passagens registram uma grande peste que feriu a nação toda, quando, com um coração arrogante, Davi ordenou a realização de um censo. 70.000 pessoas morreram. Este episódio foi motivo de grande aflição para o rei, 2 Samuel 24, 10, 14. Levando-o a se vestir de panos de saco e a implorar ao Senhor que tivesse misericórdia de seu povo. 1 Crônicas 21:16, Salmos 30:11. Davi procurou um pedaço de terra de Ornã e consagrou essa propriedade para ser o local do templo. 1 Crônicas 22:1, usando-a a partir de então como seu lugar pessoal de adoração. A segunda explicação parece abranger melhor os fatos envolvidos. De qualquer modo, a mensagem do salmo é clara. O Senhor perdoou Davi e o abençoou com um recomeço. Nas palavras do conhecido pregador escocês George Morrison, a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. A vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. George Morrison. Essa definição encaixa-se perfeitamente no Salmo 30. Primeiro, uma nova vitória, da morte à vida. Salmo 30, 1 ao 3. Davi enfrentou 3 problemas: o lodo debaixo de seus pés, que o faria afundar até a cova, os inimigos a seu redor, que desejavam sua morte, e a aflição dentro dele, que era como uma enfermidade dolorosa. E o Senhor o livrou de todos. Por causa de sua desobediência, Davi se viu nas profundezas, de onde o Senhor precisou erguê-lo. Salmo 18, 4, 6, Salmo 69, 1, 2, 14, 15, Salmo 71, 20, Salmo 88, 6, Salmo 130, do 1 ao 3, Lamentações 3, 55 e Jonas 2, 2. A cova é uma referência ao Sheol, o reino dos espíritos que partiram. O equivalente do grego é Hades. Porém, em vez de permitir que Davi descesse à sepultura, Deus o levantou e o fez subir, algo que já havia feito por Davi em outra ocasião. Salmo 18, 16. Os inimigos de Davi teriam se alegrado com sua morte. Salmo 13, 4, Salmo 25, 2, Salmo 41, 11. Mas o Senhor salvou sua vida e calou a zombaria dos adversários de seu servo.
É possível que o verbo sarar, no versículo 2, não tenha envolvido uma cura física propriamente dita, pois esse termo é usado não apenas para descrever o perdão e a restauração espiritual. Salmos 41:4, Isaías 6:10, Isaías 53:5, Oséias 6:1 e Oséias 7:1. Como também o livramento da aflição mental e emocional. Jeremias 8:21, 22, Jeremias 14:19, Lamentações 2:13. Foi o orgulho de Davi que trouxe a peste sobre seu povo. E a dor que esse flagelo lhe causou foi tão profunda que o rei pensou que sua consciência culpada e seu coração aflito o levariam à morte. Porém, Deus ouviu suas súplicas e o conduziu da morte para a vida. Segundo, um novo dia, da noite ao romper do dia. Salmo 30, 4, 5. Este salmo não é uma expressão pessoal de louvor e ação de graças apenas de Davi, pois também era usado no culto da congregação nestes 2 versículos. Davi dirige-se ao povo e diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Salmos 34, 3. A adoração pessoal que não enriquece nosso culto como congregação pode se tornar egoísta e gerar ainda mais orgulho. São os contrastes no versículo 5 que levam Davi a louvar. Da ira para o favor de Deus, da disciplina por um momento para uma vida inteira de sua graça. Isaías 54, 7 e 8. De uma noite de pranto para uma manhã de alegria. Para Davi era um começo de um novo dia, depois de um tempo doloroso de sofrimento na escuridão. A cada manhã as misericórdias de Deus se renovam. Lamentações 3, 22, 23. E com frequência o socorro chega com o romper do dia. Deus ajudará desde até amanhã. Salmos 46, 5, vê Salmos 59, 16, Salmos 143, 8. A ressurreição de Jesus Cristo foi a aurora de um novo dia para todos os que creem nele. Mateus 28, 1. O pranto é um visitante passageiro, mas o favor de Deus em sua graça permanece conosco por toda a vida. Ver 2 Coríntios 4. Como Jesus explicou aos seus discípulos, Deus não substitui a tristeza pela alegria, mas sim transforma este pesar em regozijo. João 16, 20 e 22. O mesmo bebê que causa dor à sua mãe também lhe dá grande alegria. Terceiro, um novo coração, do orgulho à humildade. Salmos 36, 10. Este foi, na verdade, o começo da história, pois Deus precisou disciplinar Davi por causa de seu orgulho. A prosperidade refere-se a uma comodidade despreocupada, uma autoconfiança leviana decorrente do fato de tudo estar indo bem. Pode-se observar essa atitude com frequência na vida dos incrédulos. Salmo 10, 6, Salmo 73, 12, Lucas 12, 16, 21. Mas ela também é uma tentação constante para os cristãos ler Deuteronômio 4. Deuteronômio 8. Um dos motivos pelos quais Deus permite que passemos por tribulações é evitar que nos acomodemos em nossa fé e deixemos de crescer. Em paz eu vivia, disse Jó, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Jó 16, 12. A prosperidade sem humildade pode levar à adversidade. A montanha de Davi, seu reino, como Jeremias 51, 25, parecia inabalável, mas o Senhor mostrou a Davi como ele era frágil. Quando o rosto de Deus resplandece sobre nós, Números 6, 23 e 27, desfrutamos suas ricas bênçãos, mas quando nos rebelamos, ele pode esconder de nós seu rosto. E a ausência de suas bênçãos pode nos trazer grandes dificuldades. Vir Salmos 10, 11, Salmos 13, 1, Salmo 27, 9, Salmos 88, 14. Deuteronômio 31, 17, 18, Deuteronômio 32, 20. O termo hebraico traduzido por conturbado descreve agonia intensa, terror, angústia.
é usado em 1 Samuel 28, 21 para descrever o que o rei Saul sentiu quando estava na casa da feiticeira. Ciente de seu pecado, Davi continuou a clamar ao Senhor por misericórdia, 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 chegando até a argumentar com Deus: acaso sou mais útil ao Senhor no túmulo do que vivo aqui na terra? Podem os mortos louvar e servir ao Senhor? Salmos 88, 7 e 12. Salmos 115, 17. Isaías 38, 18 e 19. Davi era um grande rei e governava um reino poderoso, mas não passava de pó, separado da morte apenas por um breve suspiro. O rei humilhou-se e confessou seu pecado, e em sua misericórdia o Senhor o perdoou e restaurou. Quarto, um novo cântico, do pranto ao regozijo. Salmos 30, 11 e 12. Em 7 ocasiões nesse salmo, Davi fala daquilo que Deus fez, versículos 1 ao 3, 7 e 11, dando testemunho da mão forte e bondosa do Senhor, operando em favor dele. Até mesmo a disciplina de Deus sobre Davi foi uma expressão de seu amor, Hebreus 12, do 1 ao 11. Quando Davi soube que estava perdoado e que Deus o havia aceito de volta, saiu do luto e começou a festejar. Despiu-se dos panos de saco que representavam sua tristeza e colocou vestes de alegria. Nas Escrituras, uma mudança dramática na vida de uma pessoa é muitas vezes marcada pela troca de roupas. Gênesis 35:2, Gênesis 41:14, Gênesis 45:22, Êxodo 19, 10, 14, 2 Samuel 12, 20, Lucas 15, 22. Ao afirmar que seu espírito cantaria louvores, Davi estava dizendo que louvaria o Senhor do mais profundo de seu ser e que o faria para sempre. Versículo 12. Cada experiência difícil da vida. E Davi teve muitas. É uma oportunidade para se entregar à autocomiseração ou para ensaiar os cânticos de adoração que entoaremos no céu. Temos uma vida inteira do favor de Deus, versículo 5, para nos prepararmos para uma eternidade de glória.